salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. E no livro Universo em Desencanto diz que o ser humano é o maior parasita em cima dessa terra. Por quê, Porfírio, que o livro diz que nós somos parasitas? Em outros livros ele não fala só o parasita, ele fala a parasita, que o termo da verdade é a parasita, mas vale os dois. É como se fossem os dois sexos. Vamos avaliar. Tem parasita homem, tem parasita mulher. Todo é parasita aqui nesse mundo e vamos provar isto para as pessoas não se ofenderem e ninguém ficar pensando que é mais do que os outros. Não é mesmo? O Universo em Desencanto, segundo volume da obra, o livro da absolvição do extermínio. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição deste extermínio. Então, calem a boca, seus parasitas. Estão vivendo aí no mundo sem saberem como foi feito e sem saberem como foram feitos. Quem não sabe nada de si, quem não sabe nada do mundo, é melhor calar a boca, por não saber o que está dizendo, por não saber o que está falando. Quem não sabe o que fala, o que diz, o que deve fazer, calar a boca. Nunca souberam como foi feito este mundo, a origem dele e o porquê dele. Nunca souberam como foram feitos e muito menos de que foram feitos. Estão iguais a parasitas, usufruindo o que encontraram, destruindo o que encontraram, sem saberem o porquê de todos esses feitos, vivendo iguais a parasitas. Somos parasitas todos neste conceito do racional superior. É verdade. Parasita mais monstruoso que existe sobre a face da terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Então, Pietro Baldi diz que as leis naturais são extensões das leis de Deus. Na verdade, as leis naturais são leis do campo eletromagnético, né? E as leis de Deus, quem está nelas e controla essas de baixo é o do astral superior. E as leis dos homens, aqui embaixo, são feitas para explorar os mais fracos, são feitas para explorar a natureza, os recursos naturais, não se importando se vai ter poluição, desde que gere riqueza para os que estão controlando esse processo artificial, né? E isso é parasita. Naquele filme do Matrix, primeiro, o Smith prendeu o Morfeu e está dizendo que os humanos não são mamíferos. Tem um outro organismo vivo que é muito semelhante aos humanos e que explora todo o meio ambiente, devasta o meio ambiente onde ele está vivendo e depois migra para outro, quando ele acabou com aquele meio ambiente. São os vírus. E ele fala isso, que os humanos se comportam como vírus. Ele está chamando de uma parasita monstruosa, né? E, na verdade, o ser humano não se conhecendo, porque ele diz aqui claramente que o livro Universo em Desencanto tem todo o translado da absolvição do extermínio. Se continuar pelos próprios humanos, que não são humanos, né? Esses criminosos, esses parasitas, se continuar, a degeneração leva todo mundo para a classe inferior. Se não é a cultura racional, o conhecimento de cultura racional, a imunização racional chegar agora, ia todo mundo para a classe inferior, né? Então é o conhecimento que faz a mudança, deixar de ser parasita, passar a se conhecer e se ligar à natureza, acompanhar a nova fase da natureza, e aí sim vai chegar no coletivo a imunização racional, vai ser a racionalização dos povos e vai se tornar o planeta um paraíso racional, a fase da concórdia. Aproveitando aí o ganchozinho, porque esse assunto da cultura racional, quando você fala a concórdia é o quê? Todos concordando com todos, não é isso, doutor Carlos?
Então o que ocorre? Para que haja concórdia, é preciso que o ser humano desenvolva o seu raciocínio. Não é não, Porfírio? Porque se você não tiver com raciocínio, ou melhor, se você não estiver se esforçando para desenvolver o teu raciocínio, porque tudo é questão de persistência e de esforço para que você possa ter o esclarecimento dentro da tua cabeça, às vezes orientações importantíssimas que num capítulo do livro a gente adquire e nos traz a tranquilidade, a melhora em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes um capítulo, como eu acabei de ler aqui agora, eu posso até citar um pedacinho no primeiro fascículo. O Racional Superior diz assim, ó: dessa forma, os possuidores de maiores cargas magnéticas terão em princípio mais dificuldade do que aqueles que têm menores cargas magnéticas, pois o magnetismo é mal puro, o provocador de todas as doenças, nervosismo, aborrecimentos, preocupações e desentendimentos, tudo causado pelas cargas magnéticas que a pessoa tem dentro de si própria. Digo em princípio porque aquele mais carregado de carga magnética, se caprichoso for com a leitura dos livros Universo e Desencanto, poderá criar uma compensação natural, se desmagnetizando a ponto tal de vir suplantar a todos aqueles que anteriormente estavam em melhores posições. Beleza. Essa é a forma para deixar de ser parasita. Mas ainda temos que esclarecer as pessoas por quê e sacramentar isso bem, porque fomos qualificados pelo racional superior de parasitas, porque tem gente que trabalha, imagine, você pega o trem às 6 horas da manhã, ou 6 horas da tarde, ou às 5 da manhã na central, e ser chamado de parasita, ele pega o livro e joga de lado. Eu, uma parasita? Eu estou com carteira profissional, essa coisa toda. Mas a descrição de parasita que o racional superior nos apresenta não é no nosso meio ambiente, no nosso ser. Ele está falando para o ser. E qual é o ser que ele está falando? O ser do mundo racional que está parasitando a planície. E por que ele qualificou de parasita? Porque isto tudo se resume numa palavra só, com toda a clareza, e nem entrar em muitos méritos. Daí a gente entender tudo isso, Luiz Cláudio, que é o seguinte: dependemos de tudo e de todos para viver. Estou aqui bebendo um copo d'água e se eu não beber água, eu morro. Eu estou aqui respirando e se eu não respirar, eu morro. Então, para eu viver, eu tenho que parasitar. Eu sou uma parasita ou um parasita. Não é questão de gênero, é questão de qualificação. E por que ele nos qualifica de parasita? Porque logo, antes, quando ele abre todos os livros, está lá também. Além do dever de fazer propaganda, em todos os 21 volumes dos 3 cursos primário, secundário e superior, está lá logo no início. A parasita mais monstruosa que existe em cima da face da Terra. E não é só em razão dos crimes. É em razão da nossa própria existência. Isso. Que aí eu passo a saber, peraí, quem é que é o verdadeiro parasita? O ser humano, a pessoa que desceu de classe e se tornou parasita e vai continuar descendo, porque a condição da natureza é colocar todos cada vez mais dependentes. Isso se chama inconsciente. São os inconscientes, no meu modo de ver, que procede dessa maneira, desse jeito. Pela inconsciência que tem ainda, e muitos até com o livro na mão, mas o procedimento prova o contrário. Complementando aqui rapidinho, a fala do Smith no filme Matrix 1, né, ele falando que o ser humano não é mamífero igual a um vírus,
O vírus tem só uma programação genética. Ele vai parasitar uma célula de um organismo e se reproduzindo, parasitando várias células daquele organismo, e é assim que o vírus faz. Depois destrói o organismo, como ele disse. E o espermatozoide, na verdade, é equivalente a um vírus. Só tem uma programação genética. Ele vai parasitar quem? Um óvulo, que é uma célula que tem organelas e tudo. E aí vai se reproduzir. E aí, no final das contas, vai reproduzir e vai fazer um organismo com células germinativas, com 2 gônadas, sejam 2 ovários ou 2 testículos, que vão produzir 2 hormônios da parte animal, que vão controlar o pensamento e a imaginação, que são as máquinas do cérebro, controlada lá por baixo, né? E o único antagonista de testosterona é a melatonina. E isso a ciência fala. A melatonina só é produzida na glândula pineal, e a glândula pineal, o racional superior, afirma, atesta que é a máquina do raciocínio, né? É onde está localizada a máquina do raciocínio. Então, isso aí, a parasita, como queríamos demonstrar. Quoderat demonstrantum. Então, agora está explicado por que somos parasitas. Porque muita gente se ofende e, como o Porfírio falou, joga até o livro fora, porque não diz que não é parasita. E depois ele vai entender por que é parasita. E no livro você vai saber isso e muito mais coisas. Por isso que eu digo sempre, leia o livro Universo Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo Desencanto, sempre essa recomendação. Muito obrigado pela atenção.